Eu queria ministrar uma palavra hoje de manhã, é uma palavra que me incomodou muito. Eu ouvi essa pregação de um pastor muito abençoado já faz alguns anos, e eu já ouvi essa ministração pelo menos umas 6 vezes, e é o tipo de palavra que eu sempre digo que todo crente deve ouvir pelo menos uma vez por ano, porque trata de um assunto que constantemente a gente deve relembrar. E essa palavra fala um pouquinho sobre o nosso amor por Deus. Então o título dessa palavra é o maior mandamento. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos 12, 28 ao 31. Diz assim: aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe. Então esse escriba perguntou para o Senhor Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém? Amém. Então, eu não sei quantos de vocês, quando vocês eram mais novos, iam no colégio, assim como eu, de repente você não era muito fã de estudar. Então, o que eu fazia na época das provas? Sempre tinha várias questões, mas sempre tinha uma questão principal. Sempre tinha uma que valia mais. Então, tinha lá várias questões valendo 1, 1,5, meio, 2, mas sempre tinha uma que valia 3,5, 4. E eu sempre dava um jeito de descobrir com o professor, quase sempre dava certo, né? Qual que era a principal questão. Então, eu era meio preguiçoso, não gostava de estudar, eu focava só no principal. Então, geralmente, eu acertava a questão principal e zerava no resto. Essa estratégia até que me livrou de algumas recuperações. Mas, aqui nesse versículo, nesse trecho da palavra de Deus, diferente do que eu fazia, Jesus não está descartando todo o resto da Bíblia. Mas, pelo contrário, Jesus está enfatizando todo o resto e reforçando que existe um principal mandamento. Quantos sabem que não existe pecadinho ou pecadão? Existem consequências diferentes. Mas mesmo não existindo pecadinho ou pecadão, a palavra de Deus menciona alguns pecados, mostrando que Deus ele é menos tolerante com alguns tipos de pecado. Por exemplo, Provérbios 6, no capítulo 6, fala que há 6 coisas que o Senhor detesta e uma 7ª que ele abomina. Aí fala as 6 coisas e a 7ª ele diz: aquele que espalha ódio entre os irmãos, isso o Senhor abomina. Então ele dá um destaque principal para aquilo. Da mesma forma, todos os mandamentos são importantes. Não dá para fazer que nem eu fazia na prova, de a gente ficar só com o top. A gente tem que estudar toda a Bíblia e procurar seguir tudo que está aqui. Mas, na verdade, Jesus ele facilita o nosso caminho. Porque se a gente obedecer esse primeiro mandamento, todo o resto a gente vai cumprir. Como assim? Jesus mesmo disse: toda a lei e todos os profetas estão resumidos nesse mandamento. Então, se eu amar a Deus com tudo que eu sou, tudo que eu tenho, com o meu melhor, e eu amar o meu próximo como a mim mesmo, automaticamente eu vou cumprir os outros mandamentos. Não é verdade? Se eu amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, eu não vou matar ele, eu não vou cobiçar as coisas dele, eu não vou mentir para ele. Quantos estão entendendo? E a Bíblia está dizendo que o primeiro, então Jesus falou, e o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, a gente deve amar a Deus em primeiro lugar, a segunda pessoa que a gente deve amar é a gente. Porque está dizendo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você não se ama do jeito que Deus quer, você não vai ter condição de cumprir esse mandamento ao pé da letra. Mas é interessante que, mais do que se amar, ter uma autoestima curada, e mais do que amar o próximo como a ti mesmo, a Bíblia enfatiza a gente amar o Senhor Jesus sobre todas as coisas. Então, eu sempre digo que Deus, ele não nos diz somente o que nós devemos fazer, mas principalmente como nós devemos fazer. O que nós fazemos não é tão importante de que por que nós fazemos aquilo. Você entende? É a essência da coisa que vale. Então a Bíblia nos diz, não só para a gente amar a Deus, mas a Bíblia nos diz como nós devemos amar a Deus. E o que diz aí na tua Bíblia? Que a gente deve amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, que mais? Fala comigo. Com todo o entendimento e com todas as forças. Então a Bíblia também não diz, amarás ao Senhor teu Deus com o teu coração, com as tuas forças, com a tua alma e com o teu entendimento. Mas ele enfatiza com todo o seu coração, com toda a sua alma,
com todas as suas forças e com todo seu entendimento. Amém? Deus ele só pede uma coisa para a gente na Bíblia. Filho, dá-me o teu coração. Porque se a gente der nosso coração para o Senhor Jesus, todas as outras coisas a gente vai dar. A nossa família, o nosso tempo, a nossa energia, a nossa disposição. Amar a Deus é um mandamento. Legal da Bíblia é que ela é viva. Um versículo leva ao outro. Então não precisa abrir, mas anota aí Jeremias 29, 13. Diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então Deus não fala somente para a gente buscar Ele, mas para a gente fazer de todo o coração. A Bíblia nos diz para amar a Deus de todo o coração. É um mandamento. Tem crente que acha que faz um favor para Deus amando Ele. É verdade. Tem gente que acha que Deus está mendigando o nosso amor por Ele. E na verdade não. Além de ser um mandamento, é o principal deles. Então, se tem algo em toda a Bíblia, de capa a capa, que eu e você a gente deve priorizar e buscar obedecer, é amar o Senhor Jesus. Porque é o principal mandamento. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios 16, 22. A palavra de Deus diz assim, se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. Em algumas versões diz maldito, abominável. Então, se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja amaldiçoado essa pessoa. Então, existe uma maldição que está sobre a vida daquelas pessoas que não amam ao Senhor Jesus. Então, a gente deve encarar isso como algo sério, porque a palavra de Deus trata isso como algo sério. Deus, ele quer o quê? A gente sempre fala do amor de Deus por nós, não é verdade? A gente sempre fala, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8, Deus prova seu amor por nós pelo fato de que Cristo Jesus morreu pela gente, sendo nós ainda pecadores. Mas a Bíblia fala do amor de Deus por nós, mas ela também fala do nosso amor por Deus. E muitas vezes a gente erra porque a gente só foca, a gente só fala sobre o amor de Deus por nós. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, mas isso não significa que só Ele deve nos amar. É uma mão dupla. Como qualquer relacionamento, é uma mão dupla. Então Deus ele deseja que a gente aprenda a corresponder a esse amor. Nós devemos crescer no nosso amor por Deus, para cumprir esse mandamento e se relacionar com Deus de uma forma que agrade Ele. Eu estou casado há um pouquinho mais de 2 anos. Quanto mais o tempo passa, mais eu amo a minha esposa. Daqui 10 anos, eu vou amar ela mais do que eu amo hoje. Daqui 20 anos, eu vou amar ela mais do que eu vou amar daqui 10. É um amor crescente. E por Deus, o nosso amor deve ser crescente dessa forma. Um discípulo que aprendeu a se relacionar com esse amor foi Pedro. Ele aprendeu a crescer nesse amor. Então, vocês sabem a história, né? Jesus estava lá com Pedro e com todos os discípulos na ceia. E Jesus falou, ó, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai ser o traidor. E Pedro, né, falou, ó, Senhor, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Ainda que todos aqui te neguem, eu não vou te negar. Então Pedro, né, estufou o peito e se achou o cara. Né, e a Bíblia diz que o orgulho precipita a queda. Então, Pedro pensou, ainda que todo mundo aqui te negue, eu jamais vou te negar, Jesus. Eu estou pronto, o meu nível de amor pelo Senhor está a tal ponto que eu sou capaz de entregar minha vida para morrer pelo Senhor. Então, esse nível de amor não vai deixar eu negar o Senhor. Não vai deixar eu trair o Senhor. Então, eu não sou. Ainda que qualquer um aqui possa te negar, se tem alguém que não vai, sou eu. Eu imagino Jesus segurando para dar aquela risadinha. E Jesus fala, Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante pela 2ª vez. E imagino que Pedro era teimoso. Pedro, de todos os discípulos, parece ser o mais sanguíneo. Né? Eu brinco que ele não era sanguíneo, ele era hemorrágico. Ele falava para depois pensar, agia para depois pensar. Então Pedro fala, não, e eu imagino que Pedro ficou teimando com o Senhor Jesus. E ele, de fato, achava que estava nesse nível de amor por Deus. E a gente vê que, quando Jesus foi ser capturado lá no jardim do Getsêmani pelos soldados, Pedro até que tentou dar uma ajuda. É ou não é verdade? Pedro catou a espada e foi para cima do soldado para matar ele. E eu imagino que ele deva ter dado aquela esquivada, a única coisa que deu para levar foi a orelha. E Jesus, além de repreender Pedro e mandar ele guardar a espada, ainda foi lá e curou o homem.
E você, quando olha isso, às vezes a gente pensa, pô, mas Pedro estava então preparado para morrer pelo Senhor Jesus. De todos os 12, de fato, ele foi o único que foi tentar defender o mestre. Mas, na verdade, eu tenho uma teoria. Eu acho que Pedro, Pedro, de fato, foi mais impulsivo do que corajoso. Eu tive uma situação, alguns anos atrás, que eu estava lá, antes de casar, na casa da minha mãe. Eu já contei essa história para alguns de vocês. E estava no final da célula da minha mãe, tinha umas amigas dela lá, e uma das mulheres que estava lá foi sair para pegar o carro dela, na rua. E eu estava lá na cozinha, e aí eu começo a escutar uns gritos. Eu saí correndo, desesperado, olhei no portão, estava a minha mãe e a amiga dela meio se agachando, assim, como quem estava se esquivando de tiro. E eu não entendi nada, eu estava descalço, gente, só com samba canção, saí com o coração batendo na goela. E eu olhei aquilo, vi que tinha o carro da Neuza, que era essa amiga da minha mãe, estava lá na esquina sendo levado por uns ladrões. E eles estavam empurrando, e tinha um cara dentro que eu acho que devia estar tentando fazer ligação direta. E naquela hora, e a amiga da minha mãe gritava, solta o manezinho! Ela chamava o carro dela de manezinho. O ladrão não deve ter entendido absolutamente nada, né? Eu saí correndo atrás dos caras, eles deixaram o carro, eu passei o carro, continuei correndo atrás deles. Totalmente insano, totalmente insano. E daí teve uma hora que eu estava correndo, eu fui até a esquina lá em cima, andei umas 2, 3 quadras atrás deles. E eu estava correndo, uma hora eu pensei, vai que esses caras estão armados. E aí, quando a ficha começou a cair, eu fui freando, falei, deixa. Fiquei com o pé todo inchado, que eu pisei no cimento com aquelas bolinhas de pedra. Terrível. Depois eu voltei, minha mãe falou, quis dar uma de macho. Falei, mãe, ninguém quis dar uma de macho. Na verdade, eu dei uma de bobo. Porque se eu parasse para pensar, que nem eu fiz só a hora que estava lá na esquina, que os caras podiam ter armado, e eu podia tomar um tiro, eu não ia ter ido. Então, eu fui muito mais impulsivo. Às vezes eu me acho parecido com Pedro por causa disso. Né? Mais impulsividade do que coragem. E eu imagino que foi isso que aconteceu com Pedro. Por que aconteceu? Jesus repreendeu ele, curou a orelha do servo, e o povo, os soldados que estavam lá, vieram em cima de Jesus. E aí, nessa hora, não só Pedro, mas todos os discípulos se mandaram. O Evangelho de Lucas ainda conta a história de um jovem que estava envolto num lençol. A Bíblia diz que foram pegar ele, o cara deixou o lençol e saiu peladão correndo. Por quê? Queria livrar a pele. Falou, olha, eu escapo de qualquer jeito, nem que seja pelado, mas que não me peguem. E esse desespero para salvar a pele não foi só desse jovem, foi de todos os discípulos, incluindo o nosso amigo Pedro. Então Pedro, a hora que foi para provar mesmo o coração dele, que foi para ele se entregar para Jesus como ele tinha falado e declarado o amor dele, ele fugiu. Foi o famoso perna para quem tem, né? Correr para todos os lados. E depois a gente vê que Pedro foi acompanhando o Senhor Jesus à distância. Pedro e João foram acompanhando à distância. Qual que era o propósito da distância? Segurança. Dá tempo de correr, dá tempo de escapar, caso viessem atrás deles. E aí vocês conhecem o resto da história. Pedro foi até o pátio onde Jesus estava. Provavelmente estava uma noite fria, porque a Bíblia diz que eles estavam ao redor da fogueira buscando se esquentar. E quando Pedro chega lá, uma criada chega e fala, você também é um deles, né? E Pedro vira e nega, fala, não, nem sei o que você está falando, mulher, nem conheço esse homem aí. E aí, novamente, logo depois, uma outra pessoa vem e reconhece Pedro e fala, você é um dos seguidores de Jesus. Não, cara, não sou não, de jeito nenhum. Que seguidor, nem conheço esse homem. E aí, mais para frente, na terceira vez, a Bíblia diz que Pedro chegou até praguejar. Sabe Deus o que Pedro precisou falar para convencer aquela turma que ele não era discípulo de Jesus. Então ele chegou até praguejar. E Pedro era impulsivo, não quero nem imaginar o que ele falou. Mas de alguma maneira ele tentou convencer aquele povo que ele não era um discípulo de Jesus. E a Bíblia diz que nesse momento o galo cantou, o Senhor Jesus olhou para ele, a ficha caiu. A ficha caiu que ele não tinha todo aquele amor que ele tinha declarado antes que ele tinha pelo Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala que Pedro saiu chorando amargamente. Porque ele caiu em si. E após esse fato, de alguma maneira, Pedro ele conclui que o chamado de Deus, a obra que Deus tinha para a vida dele, não estava mais valendo. De alguma forma, Pedro conclui que aquele chamado, aquele ministério, tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado ele, tinha prometido que eles iam fazer, de alguma forma aquilo já não valia mais para ele, porque ele já não era mais digno, ele tinha pisado na bola. Por que eu estou dizendo isso? Pedro volta a pescar.
Ah, Rodolfo, mas pesca naquela época era algo muito comum. Sim, era algo muito comum. Mas Pedro ele era um pescador. E ele abriu mão de tudo aquilo para seguir o Senhor Jesus. Então, na verdade, ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes do Senhor Jesus chamar ele. E depois, quando as mulheres foram no túmulo de Jesus para ver o corpo dele, o anjo manda chamar, fala para as mulheres, chamem os discípulos e a Pedro. É o único discípulo de todos que foi mencionado pelo nome. Porque eu acredito que se o anjo não tivesse dado, né, essa especificação, era capaz de as mulheres falarem para ele dizerem, não, os discípulos são os discípulos, eu já não sou mais, eu já não faço parte. Mas os anjos diz aos discípulos e a Pedro que eu estou indo adiante deles. Mais para frente, quando o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, ele apareceu várias vezes para os discípulos. E uma delas, Jesus apareceu na praia, eles estavam lá comendo um peixinho, e Jesus pega Pedro de canto, leva ele para o ladinho, tem uma conversa sós com ele, e Jesus faz, por 3 vezes, uma pergunta. Ele chama Pedro para o lado e diz, a primeira vez ele pergunta assim, tu me amas mais do que estes? Então Jesus não pergunta só se Pedro amava ele. Jesus pergunta a Pedro se Pedro amava ele mais do que os outros. Por que Jesus pergunta a ele dessa forma? Porque lá na ceia ele declarou que ele amava mais do que todo mundo. Que ainda que todo mundo te negue, eu não. E parece que, na verdade, Jesus está perguntando para Pedro assim, e aí, Pedro, você ainda é o cara? Você ainda me ama daquele jeito que você achava? E sabe, o grego, que é um dos idiomas onde foi escrita a Bíblia, ele é muito diferente do português. Contrário ao português, que uma palavra a gente explica todo um contexto, principalmente a palavra amor no grego, ela tem vários significados e várias palavras diferentes para designar cada tipo de amor. Então tem um amor que se chama agapau, que é o amor ágape, é o amor de Deus por nós, que é o amor sacrificial, é o amor mais perfeito que pode existir, é o amor agapau. Tem um outro tipo de palavra que se chama storge, que fala do amor de família, o amor fraternal. Tem um amor que se chama filéu, que é o amor de amigo, de amizade. E tem um outro tipo de amor, que é o amor sexual entre um homem e uma mulher, que se chama eros. No original, nessa pergunta aqui, Jesus usou a palavra agapau, o tipo de amor mais perfeito que existe, o amor sacrificial. Então, Jesus chegou para Pedro e perguntou, você me ama agapau? Você tem esse amor sacrificial, mais do que todos os outros por mim? E Pedro responde, eu te amo, filéu. A primeira versão da NVI aqui no Brasil, a época que era só o Novo Testamento, traduziu essa passagem assim, Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto de você. Já imaginou sua namorada, sua esposa perguntar, amor, você me ama? Você fala, olha, eu te considero muito. Você sabe a encrenca que você está. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro respondeu, eu te amo filéu. Eu não tenho esse nível de amor sacrificial ainda que eu achava que eu tinha. E aí, depois disso, Jesus insiste mais uma vez. Tu me amas agapau? Você tem esse amor sacrificial por mim? E Pedro responde, tu sabes que te amo? Filéu. Então era como se Pedro estivesse fazendo uma autoavaliação, ó Jesus, desde aquele dia que eu te falei que eu te amava mais do que todos, que ainda que todo mundo te negasse, eu jamais iria te negar. Olha, vendo tudo que aconteceu daquele dia até hoje, as 3 pisadas na bola que eu dei, né? Olha, você está certo, eu estou errado, realmente eu achava que eu tinha esse nível de amor que você está falando, mas é só filéu. Infelizmente, meu amor que eu tinha por você não é aquela Brastemp. Pedro estava respondendo assim para Jesus. E sabe, de tempos em tempos, nós precisamos fazer uma avaliação do nosso amor para com Deus. Nos perguntar em que nível de amor nós estamos com Ele. Essa pergunta, tu me amas, o Espírito Santo nos faz nessa mesma manhã. É uma pergunta que Jesus fez não somente a Pedro, mas é uma pergunta que Jesus, nessa manhã, no dia de hoje, Ele faz para nós também. Tu me amas? E eu creio que a resposta é mais do que sim ou não. Sim, amo, não, não amo. Todos nós amamos Deus. Mas é em que nível de amor nós estamos com Deus. Jesus fala, não precisa abrir, mas se quiser anotar, Mateus 10, 37. Quem amar mais os filhos, mais o trabalho, mais a esposa, mais qualquer coisa, além de mim, não é digno de mim. Na verdade, a gente não é digno de Jesus de qualquer jeito, né? Mas mesmo assim, ele faz questão de enfatizar que aquele que amar mais qualquer coisa, mais do que a ele, não é digno dele. E aí, na terceira vez, Jesus, não conseguindo trazer Pedro ao nível dele, ele desce
ao nível de Pedro e pergunta: tu me amas, Filéu? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu pela terceira pergunta, por Jesus ter perguntado a terceira vez. Porque Jesus desceu para o nível nele. Falou: você me ama, Filéu? E ele disse: Senhor, tu sabe todas as coisas. Como quem diz: você sabe em que nível de amor que eu estou. Eu, na verdade, eu achava que estava num nível que, na verdade, eu ainda não estou. E aí, em seguida, é engraçado que esse processo todo que Pedro passou foi uma revelação de Deus para ele. Por que que Pedro saiu chorando amargamente? Porque caiu a ficha dele, ele percebeu, Deus revelou para ele que ele não estava naquele nível de amor que ele achava que estava por Deus. Então, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, nós, se a gente responde assim na bucha, a gente diz: não, eu estou bem, eu amo Deus. Vixe, cara, estou andando com Deus há tanto tempo. Mas, na verdade, nossa caminhada com Deus não é que nem currículo de piloto de avião, que é por horas. Tem crente que acha que a carreira dele com Deus é que nem piloto de avião. Horas de culto, horas de igreja, anos de célula. Quantas vezes já leu a Bíblia? E isso, de fato, não tem nada a ver. O que interessa é o nível de amor que nós estamos por Deus. E só Deus pode revelar isso a nós. Pedro era um cara 10. Pedro era um cara temente ao Senhor Jesus. E ele realmente achava... Eu não acho que aquilo foi só empolgação. Eu acho que, de fato, Pedro acreditava que ele tinha aquele nível de amor sacrificial por Deus, a ponto de entregar a vida para morrer. Então, de tempos em tempos, por isso que eu falei no começo dessa palavra, que essa ministração, eu já ouvi ela de um pastor anos atrás, hoje eu estou dando Ctrl+C e Ctrl+V, porque abençoou muito a minha vida, e eu creio que vai abençoar a sua também. Mas é uma palavra que eu estava falando para a Ana ontem, que pelo menos uma vez por ano a gente deve ouvir. Porque é um assunto do qual a Bíblia trata com prioridade. Então a gente deve se questionar e refletir e deixar Deus sondar. Davi, ele orava: Deus, sonda o meu coração, esquadrinha o meu interior, me mostra se há algum caminho mau há em mim. Essa mesma oração, eu e você, nós precisamos fazer em toda a nossa caminhada com Deus até Jesus voltar. Deus, sonda meu coração. E nessa manhã, o Espírito Santo nos pergunta novamente: tu me amas? Jesus está nos perguntando: tu me amas? E como eu falei, a resposta não é simples, sim ou não, mas é deixar Deus sondar em que nível de amor nós estamos. Amém? Amém, né? Então, o que acontece? Logo depois que Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, Filéu? E Pedro responde: Senhor, é só Filéu mesmo, né? Tu sabes todas as coisas. Jesus fala para Pedro com que tipo de morte que ele haveria de morrer. Fala: ó, Pedro, quando você era mais novo, né, tu te cingias a ti mesmo, andava de acordo com o que você queria, do jeito que você queria, mas eu te digo que quando você for mais velho, alguém vai estender teu braço e vai te levar para um lugar onde você não quer ir. E a palavra de Deus fala que Jesus falou dessa forma para mostrar com que tipo de morte que Pedro haveria de glorificar o Senhor Jesus. Então, embora a Bíblia não mencione com todas as letras, né, alguns registros históricos nos mostram que Pedro não somente morreu crucificado, como na hora de ser crucificado ele falou: ó, eu não sou digno de morrer do mesmo jeito que meu mestre morreu, então me vira de ponta cabeça. Então, embora fosse uma má notícia, que Jesus estava falando que Pedro ia morrer, tinha uma boa notícia por trás disso. Jesus estava falando para Pedro: olha, Pedro, realmente você falhou, realmente é só Filéu, mas eu vou te levar a crescer nesse amor. Vai chegar ainda o dia que, de fato, aquilo que você falou lá na ceia vai ser verdade. Você vai estar pronto para morrer por mim. Você vai chegar lá, eu vou te ajudar a chegar lá. E sabe, gente, quando eu leio isso me anima, porque eu vejo que Deus acredita na gente. Pedro, que era o cara mais impulsivo que tinha, que pisou na bola, negou Jesus categoricamente 3 vezes, né, na história, Jesus restituiu Pedro. Jesus respondeu nas 3 perguntas, né, que Pedro declarou o amor dele, em que nível de amor que ele tinha por Jesus. Jesus fala para ele: então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi o cara que encabeçou a igreja primitiva. Deus colocou ele como líder. Por quê? Deus não tem problema de nós falharmos. Tem várias pessoas na Bíblia que falharam. Pedro foi uma delas. Pedro, para mim, acho que é o número 1, que falhou e mostra a restituição de Deus na vida dele. Mesmo Pedro tendo pisado na bola, Jesus falou: o seu amor por mim ainda vai chegar lá, naquele nível que você imaginava, você ainda vai me amar com amor sacrificial, com amor agapau, com o tipo de amor mais perfeito que tem, né? Você vai chegar lá, e Jesus estava falando: apacenta as minhas ovelhas. Então, anota aí no seu caderno: o amor não pode ser expresso
só por palavras, mas por ações. O amor não pode ser expresso só por palavras, mas por ações. O livro de 1 João diz: amemos não só de palavra, mas de verdade. A Bíblia mostra uma história de um pai que tinha 2 filhos e ele pediu para um filho ajudar ele na lavoura, na agricultura, lá no plantio. E ele falou: beleza, eu vou. E mais para frente, não foi. E a Bíblia mostra um outro tipo de filho que diz: não, eu não vou. E mais para frente se arrependeu e foi. E a Bíblia diz: qual dos 2 que foi obediente na verdade? O que teve ação, o que se arrependeu. Não só o que falou. Então, a ação, ela mostra o nosso amor por Deus. Então, nós temos que agir como quem ama, não só falar como quem ama. Então, tem 2 medidores, se quiser anotar aí no seu caderno. Tem vários, né? Mas 2 principais medidores que mostram em que nível de amor nós estamos por Deus. Então, o primeiro pode ser: quem ama, obedece. Quem ama, obedece. E você só ama quem você conhece. Fala sério. Eu não estou falando daquela obediência estilo exército, que se você não obedecer, você apanha e você está olhando para o general morrendo de raiva, mas fala: tá bom, eu vou escovar o chão, eu vou fazer isso. Não, não é esse tipo de amor que eu estou falando. Deus, ele quer que a gente obedeça a ele com o coração. A Bíblia diz: se quiserdes e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Deus quer que a gente queira obedecer a ele. Você entende? Não é um quartel-general. Quem ama, obedece. Então, se tem algum pecado na sua vida que você tem alimentado, que tem sido um pecado de estimação, isso mostra que seu amor ainda precisa crescer muito. Se nós ainda guardamos pecado na nossa vida, e eu não estou falando de pisar na bola de vez em quando. Isso daí acontece, a gente falha, a gente erra. Né? São 2 posturas diferentes. Você ser passivo frente a um pecado que está na sua vida, e você ser passivo, assim: só aí eu faço mesmo, é meu jeito, paciência, todo mundo erra. Você começa a se justificar, aquele negócio não te incomoda. Entende? E tem um outro tipo de postura, que é você pisa na bola, você falha, mas você está procurando não pisar na bola. É que nem Paulo dizia: tudo que eu quero fazer, droga, eu acabo não fazendo. E tudo que eu não devo fazer, puxa, que porcaria, eu vou lá e faço. São 2 corações diferentes. Se você tem um pecado que você tem alimentado, e você tem tido uma postura passiva frente a esse pecado, isso pode ser um bom medidor para mostrar em que nível de amor você está. E outro: quem ama, trabalha. Pode anotar isso no seu caderno. Quem ama, trabalha. Se nós realmente amamos a Deus, nós vamos nos importar com as coisas que Deus se importa. Sabe, na feriado do carnaval agora, eu e a Ana, a gente foi para Floripa, e a gente foi lá na igreja do pastor Paulinho e da pastora Velma, e eu estava conversando um pouco com o pastor Samuel. O pastor Samuel é tipo o pastor Tomás, tem um legado que é de você tirar o chapéu. Tem 4 filhos, 3 homens e uma mulher, todos são pastores, cada um deles tem uma igreja. Então, eu olhei lá, o pastor Samuel já tem 75 anos de idade, já está mais velhinho, mas é um cara que, tipo assim, tem uma vida com Deus que é de você tirar o chapéu. Fala sério, quem quer esse legado para sua família? Né? Eu quero. E eu falei: o pouco tempo que eu vou ter nesse feriado, eu vou aproveitar para aprender com esse cara. Então, teve um dia que a gente estava lá comendo no almoço, num churrasco ali na casa do pastor Paulinho. Ele estava deitado numa rede, tinha uma cadeirinha do lado dele. Eu falei: não sou bobo, né? Fui lá, sentei na cadeirinha e puxei papo com ele. Falei: deixa eu beber da água desse cara aqui. E eu peguei, conversando com ele foi me contando a história do ministério dele, como é que foi. E, gente, eu fiquei abismado, porque, assim, como essa geração que veio antes da gente trabalhava para o Senhor Jesus. Eles tinham uma pegada completamente diferente da nossa. E fazia panfletagem, e vai convidar, e vai orar, e vai... Assim, era outro compromisso, era outra disposição. É difícil a gente ver isso hoje em dia. Estou generalizando, mas é difícil. Hoje em dia a gente é a geração que quer orar e adorar. Vai em congresso de adoração, e canta que está apaixonado, que vai ficar mais apaixonado ainda. Mas se alguém chega e diz assim: vamos trabalhar? Fala: não mexe comigo. Não mexe comigo. E eu olhando a história dele, o ministério dele, ele até falou para mim, Rodolfo, eu queria trocar de lugar com você. Falei: por quê, pastor? Ele falou: não pela experiência, mas para poder ter mais anos para servir ao Senhor Jesus. E eu fiquei impressionado com isso. Eu falei para Ana, amor, o cara tem 4 filhos que já são tudo pastor sênior, o cara já abriu igreja, já ganhou muita gente. Assim, crente que é crente fervoroso não se aposenta. Então, quem ama, trabalha.
Ah, mas tem a história de Marta e Maria, que Marta estava trabalhando para cima e para baixo e Maria escolheu a boa parte. Sim, eu reconheço que isso é um ensinamento do Senhor Jesus e que tem uma verdade nisso. Mas a gente não pode ir para um extremo. Você está entendendo? A gente deve achar um lugar de equilíbrio nisso. Porque através do trabalho a gente mostra nosso amor para o Senhor Jesus. Uma das linguagens de amor é serviço. E essa atitude de, eu só quero orar, só quero adorar, só vou na igreja, mas trabalhar mesmo, pôr a mão na massa, isso fere o coração de Jesus. Porque, na verdade, isso, da mesma forma que a Bíblia diz que o que sai da nossa boca mostra o que está no coração, as nossas ações também mostram o que está no nosso coração. Então, isso, na verdade, mostra um nível de amor para o Senhor Jesus muito abaixo do que Ele espera de nós. E sabe, gente, trabalhar com pessoas cansa. Sendo bem sincero, cansa. Com o tempo, dependendo da situação, se você não cuidar, pode gerar frustração na sua vida. E trabalhar, que nem eu falei, mais importante do que a gente faz é como a gente faz e por que a gente faz. Né? Essa é a essência da coisa. Então, trabalhar para ser reconhecido, para ser recompensado, para ser visto pelos homens, é batata. Isso vai gerar frustração na sua vida. Se você trabalhar por amor ao Senhor Jesus, isso vai gerar realização na sua vida. Não é que não vai ter dificuldade, vai ter horas que você vai cansar, mas frustrado você não vai ficar. Esse pastor que eu falei, 75 anos de idade, trabalhou a vida inteira para o Senhor Jesus, falava, olha, Rodolfo, pastor, se você for ver assim, o real é uma profissão ingrata. Uma profissão ingrata. Mas a alegria e a recompensa de você ver Deus te usando e tocando pessoas e ver o reino de Deus se expandindo através da sua vida, olha, não tem outra coisa que eu faria na minha vida. Não tem outra coisa que eu faria na minha vida. Então, quando você trabalha com o coração certo, com a motivação certa, isso gera realização na sua vida. Lembre, para quem que você trabalha? Ele merece. Lembra que Jesus falou para Pedro, então se você me ama, cuida das minhas ovelhas. A Bíblia diz que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. O amor não busca os seus próprios interesses. Sabe, ano passado foi um ano bem corrido para mim e para a Ana, e já faz alguns anos que tem sido corrido, trabalhando para o Senhor Jesus, mas eu lembro de um dia em especial que fui visitar um cara que tinha que consolidar ele lá na casa da mãe Joana, não sei nem o nome daquele bairro, de tão longe que é. Eu estava no auge daquela semana, na época eu ainda fazia faculdade, eu e a Mari, a gente ainda estava sofrendo na faculdade. Eu estava dentro do ônibus indo, já era noite, eu estava voltando para casa, estava cansado, mas eu estava tão feliz dentro de mim, tão feliz, porque eu tinha convicção que Deus tinha usado aquele tempo para ministrar a vida daquele homem. E a alegria que isso dá, gente, não tem nem como explicar, só experimentando para saber. Eu quero que hoje a gente gaste um tempo na presença de Deus sem pressa. Então, deixa tua Bíblia de lado, abre assim suas mãos, fecha seus olhos, fica um tempo na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. Eu, quando vi essa ministração pela primeira vez, confesso que eu fiquei quase deprimido. Eu fiquei quase deprimido, porque eu vi que meu nível de amor por Deus estava muito abaixo do que Deus desejava. Mas o propósito de Deus de nos incomodar, de trabalhar o nosso interior nessa manhã, não é nos deixar para baixo. Deus não deseja que nessa manhã você fique triste, depressivo, mas esse incômodo que o Espírito Santo está gerando no seu coração. Alguns de vocês estão sentindo seu coração bater mais forte agora. Alguns de vocês estão sentindo uma vontade de chorar. E isso que o Espírito Santo está construindo dentro de você nessa manhã, o propósito disso não é te deixar depressivo, não é te deixar triste, não é que você se enterre. Mas da mesma forma que Pedro, só ouvindo o barulho do galo cantar, percebeu que ele estava negando Jesus pela terceira vez. E a Bíblia diz que ele saiu chorando amargamente. Da mesma forma que isso aconteceu com Pedro, nessa manhã, o Senhor Jesus deseja que a gente escute o galo cantar para perceber em que nível de amor nós estamos por Ele. Abre sua vida, abre seu coração. A presença de Deus está aqui. E o Espírito Santo nessa manhã, gente, eu sinto que Ele quer envolver a nossa vida. Que nem eu falei, eu vi essa ministração já umas 6 vezes.
Preciso ser bem sincero com você. Teve vezes que eu ouvi essa ministração, eu já tinha ouvido antes, e na avaliação que eu tinha feito antes do meu nível de amor por Deus, estava maior do que aquela. Quem sabe você já fez essa avaliação de que nível de amor que você está com Deus. E quem sabe na avaliação que você fez antes, assim como eu, você estava melhor do que você está hoje. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo está aqui nessa manhã e ele vem para derramar desse amor sobre as nossas vidas. O Espírito Santo não vem com acusação, mas aquela mesma pergunta que Jesus ouviu, que Pedro ouviu da boca de Jesus: tu me amas? Nessa manhã, o Espírito Santo está te fazendo essa mesma pergunta. O próprio Jesus está aqui te perguntando: tu me amas? Feche teus olhos, abre suas mãos, fica na presença de Deus, se lança na presença de Deus. Permita Deus sondar seu coração nessa manhã. E essa resposta, tu me amas, não é para mim, não é para Ana, e não é para o próprio Deus, porque Deus também sabe em que nível de amor que você está. O propósito de ele perguntar para Pedro, tu me amas, era para que o próprio Pedro tivesse uma revelação de que nível de amor que ele estava para com Deus. Então nessa manhã, permita que o Espírito Santo envolva a sua vida. Ele já está aqui nessa manhã. O Espírito Santo já está tocando sua vida. Querido, sinto Deus nessa manhã, querendo atrair nosso coração. Esse ano nós vamos trabalhar muito para Deus, mas antes da gente trabalhar, antes da gente correr, antes da gente se esforçar, o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida. Antes de fazer, Deus quer sondar nosso coração de como fazer e por que fazer. A boa notícia é que assim como o amor de Pedro cresceu, o meu amor e o teu amor por Deus pode crescer. Pode e deve crescer. Deus quer nos ajudar. Quero gastar um tempo com você na presença de Deus sem pressa. Vamos ficar sem pressa, que nem eu falei, a gente tem uma programação para o dia de hoje, mas vamos deixar Deus bagunçar a nossa programação. Permita que o Espírito Santo mova na sua vida. Vamos ter um tempo agora, se você quiser ajoelhar, fica à vontade para você ajoelhar. Se você quiser andar, fica à vontade. Se você quiser ficar sentado. Mas esse momento eu quero que você fale com Deus. Abra a sua boca, fale com Deus. É um momento participativo, você não pode ficar passivo agora, de só ouvir, mas Deus quer ouvir uma resposta de você. Jesus te pergunta, tu me amas? Se você percebe que seu nível de amor por Deus ainda está muito embaixo, começa a falar com Ele agora. Vamos ter um tempo bem à vontade. Essa música vai ficar tocando. E eu quero que você gaste um tempo com Deus. Abre sua boca, fala com Deus. Mesmo que você perceba que seu nível de amor está muito baixo por Deus, fala com Ele. O Espírito Santo nessa manhã, Ele está aqui, Ele quer te ajudar. Se você quiser andar, pode andar. Se você quiser deitar no chão, deita, mas fica à vontade na presença de Deus. Não perde esse tempo, não perde esse tempo. A gente vai pegar alguns papéis ali no banheiro, se você precisar, só o nariz a gente vai deixar aqui na mesa. Mas gasta esse tempo na presença de Deus. Abre sua boca, fala para Deus, fala, não só pensa. Mas a Bíblia diz que com o coração a gente crê, com a boca a gente fala. Então fala para Deus. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, no dia de hoje, Senhor, nós queremos
chegar diante de Ti, Pai. Nós queremos Te pedir, Espírito Santo, vem nos ensinar, Pai, a Te amar mais. Vem nos ensinar, Pai, a Te amar mais, Pai. Vem nos ensinar, Senhor Jesus, a ter esse amor ágape, Pai. Que a gente possa crescer de amor filéu para amor ágape, Senhor, para um amor sacrificial, Pai. Nos leva nessa manhã, Espírito Santo. Jesus, nós queremos Te pedir perdão, Senhor, porque nosso amor por Ti realmente ainda precisa crescer, Pai. Mas nós Te pedimos, Senhor, nos leva, Senhor, nos ensina, Pai, a crescer. Nessa manhã, Pai, nós Te pedimos perdão, Senhor. Nós Te pedimos, vem nos ensinar, Pai. Nós reconhecemos diante de Ti, Pai, que nós precisamos, Senhor, do Teu perdão. E nós Te pedimos, faz nosso amor por Ti crescer, Senhor. Pai, nós amamos tantas coisas, Pai, nós dedicamos nosso tempo para tantas coisas. Mas nessa manhã, Pai, nós queremos tomar uma decisão, Pai, de Te amar sobre tudo, sobre todos, Pai. Te amar mais do que todas as coisas, Senhor. Por isso nós Te pedimos, Senhor, nos leva, Pai, a crescer em amor para com o Senhor. Nos leva, Senhor, a Te amar mais do que nós temos amado hoje, Senhor. Nessa manhã, Senhor, nós decidimos, Pai, Te amar mais. Nessa manhã nós decidimos, Senhor, Te buscar como a gente nunca Te buscou antes. Hoje eu sinto, querido, que é um dia de decisões na nossa vida. E eu sinto que são decisões não só para esse ano, mas decisões para a nossa vida como um todo. A Bíblia diz que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Se eu e você nós semearmos amor para com Deus nessa manhã, nós vamos colher esse resultado. Eu queria que você continuasse com os teus olhos fechados mais um pouco. Eu sinto também que essa manhã tem algumas pessoas que estão aqui que sentem que o seu coração se endureceu um pouco ao longo dos tempos para Deus. Que você olha para outra época da sua vida, seja ela perto ou longe, e você acha que você tinha mais amor por Deus, você tinha mais sensibilidade para a presença dEle, você amava mais, você estava mais apaixonado, você sentia mais a presença de Deus, você queria viver para Ele. E que o teu coração, ele hoje está um pouco mais endurecido, é um pouco mais difícil talvez sentir essa presença de Deus, entrar na presença de Deus. Talvez você mesmo tenha se questionado, puxa, aquele grande amor que eu tinha por Deus, parece que eu fiquei um pouco mais rígido para Ele. E eu sinto Deus dizendo para você essa manhã, que Ele está tirando esse coração e te dando um coração de carne, um coração mole, um coração totalmente rendido para a presença de Deus, agora mesmo. Jesus está te dando a capacidade de amar Ele de volta, com um amor maior do que você sentia antes. Essas experiências que você teve com Deus, você vai ter muito mais intensas. Aquela sensibilidade que você tinha para ouvir Jesus, ela está voltando. Aquele desejo de estar diante da presença de Deus, ele está voltando. Aquele amor maior pelas coisas de Deus do que pelas coisas do mundo, ele está voltando. Eu sinto Deus dizendo, eu estou trocando esse coração um pouco endurecido por um coração mole, um coração que vai amar a presença de Deus acima de todas as coisas. Jesus está te levando agora mesmo a essa capacidade de voltar num nível muito maior do que você já sentiu na sua vida, a ter sensibilidade à presença de Deus.
Se você é uma dessas pessoas, e também todos que estão aqui, eu queria que você clamasse a Jesus, que nesse dia Ele te dê esse coração. Se você sente que você tem um coração que não consegue entrar, que não consegue sentir a presença de Deus, que não consegue amar Ele, Jesus está te dando agora mesmo. Entra na presença dEle e diz: Senhor, eu quero te amar, como naquele tempo. Eu quero te amar de uma maneira muito maior do que naquele tempo eu te amei. Coloca a tua vida diante da presença de Deus. Deixa o Espírito Santo fazer essa obra de te dar um novo coração essa manhã.